Olá, alunos do Colégio Francano. Vamos para mais uma aula de redação. Hoje nós vamos falar de texto argumentativo. Nós vamos estudar a apostila nas páginas 18, 19, 20, 21 e 22. O roteiro de aprendizagem nós vamos passar por 4 etapas. A primeira, nós vamos falar sobre o que é o Enem. A segunda, a relação da prova de língua portuguesa no Enem. A terceira parte, o que o Enem exige na prova de redação. Nós vamos falar das competências. E a quarta e última, a respeito do texto argumentativo, a estrutura dele. Vamos lá. O que é o Enem? O Enem é uma prova que ajuda você a entrar na universidade, uma das provas mais importantes do Brasil. É o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova, ela busca demonstrar todos os conhecimentos aprendidos na escola. E, com relação à redação, ela tem uma preocupação com problemas sociais, porque ela coloca um tema, que no caso é surpresa, o estudante tem que primeiro ler a proposta do tema, proposta de redação, depois tem que interpretar a proposta, interpretar o tema, julgar situações apresentadas no texto base. Esse texto base não é para copiar, ele é só para fazer entender o tema. Depois ele tem que se posicionar, qual que é a opinião dele sobre esse tema social. E até apontando uma solução para esse problema, lógico que respeitando os direitos humanos. Em seguida, qual que é a diferença do Enem e dos vestibulares? Então vamos lá. Peguei um texto da apostila aí, ó. Diferente dos modelos e processos avaliativos tradicionais, a prova do Enem é interdisciplinar e contextualizada. O que é isso? Interdisciplinar. Envolve várias disciplinas e ela é interpretativa dentro de um determinado contexto. Enquanto os vestibulares promovem excessiva valorização da memória e dos conteúdos em si. Porque os vestibulares, eles visam decorar, você tem que saber de verdade um determinado tema, decorado. O Enem já coloca o estudante diante de situações, problemas e pede que, mais do que saber conceitos, ele saiba aplicá-los. Então, não adianta saber algum conceito, saber o que é química. Eu tenho que saber, para o Enem, eu tenho que saber o que é química dentro de um determinado contexto. O Enem não mede a capacidade do estudante de assimilar e acumular informações, mas sim, um incentivo a aprender a pensar, a refletir e a saber como fazer. Valoriza, portanto, a autonomia do jovem na hora de fazer escolhas e tomar algumas decisões. Então tá, agora eu fiz o Enem. E agora? O que eu tenho que pegar e fazer? Com relação à questão de bolsa de estudo, o que é mais recomendável é você pegar e fazer o SISU. O SISU vai fazer você entrar em uma faculdade uma faculdade pública ou federal. Então, estadual ou federal. Então, você se inscreve no SISU, você coloca 2 opções, vamos supor, engenharia química e engenharia agrônoma. Então, a primeira opção, parabéns, você conseguiu, a vaga é sua. Se não der certo a primeira opção, você tem a segunda. Então, de acordo com as suas escolhas, a sua segunda opção, você coloca qual que é, se você conseguir, beleza. Se você não conseguir, você vai para a lista de espera. Depois você vai ficar acompanhando para ver se você foi chamado ou não foi chamado. O que a prova do Enem cobra na prova de língua portuguesa? Avalia a capacidade de interpretação de texto, capacidade de interpretar imagem, pois tem charges onde vocês têm que interpretar a imagem e interpretar a escrita. Avalia a sua capacidade de pensar, de refletir criticamente sobre os textos apresentados. Aí chegamos ao ponto principal, o Enem versus redação. A redação do Enem, ela vale 1000. Nós temos 5 competências, cada competência vale 200 pontos, aí 200 vezes 5 dá 1000, que é a nota da redação.
Ah, mas é só colocar lá a nota e pronto. Não. Tem uma matriz de redação do Enem, do qual o corretor, quando ele vai corrigir a sua redação, ele tem que seguir essa matriz de correção. Vamos lá, ver qual que é essa matriz. Aí, ó, aqui eu coloquei a matriz. Ela tem 5 competências, como eu havia falado. A primeira avalia se o estudante ele tem domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso pode ter 0, 40 pontos, 80, 120, 160 ou 200 pontos. Em seguida, tem a competência 2, que é a abordagem completa do tema, e o repertório sociocultural do aluno. Então, você vai pegar, vai incrementar a sua redação usando filosofia, sociologia e história. Isso aqui vai aumentar a sua nota na competência 2. A competência 3 é a argumentação, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. Isso é muito importante e a maioria dos alunos tem muita dificuldade com relação à argumentação. Qual que é a principal recomendação para você saber argumentar em defesa de um ponto de vista? Você tem que ler, ter o hábito da leitura. A competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que seriam esses mecanismos linguísticos? Os conectivos. Sendo assim, dessa forma, neste contexto, que vocês vão estudar também. E a 5 é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O que é uma proposta de intervenção? Uma proposta de solução. Essa é a matriz, a grade de correção. Aqui, ó, nessa matriz, ela é mais detalhada. Eu vou deixar disponível no Google Classroom. Tem os motivos para você não ter uma nota 0, fuga total do tema, quem foge do tema tem nota 0, quem não segue a estrutura do texto dissertativo e argumentativo tem nota 0, texto com até 7 linhas, nota 0. Diz respeito aos direitos humanos, se você fizer isso, hoje não tem nota 0, já teve, hoje não. Se você desrespeitar os direitos humanos, vai cair a sua nota na competência 5, que é a proposta de solução. Se você usar impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação ou parte do texto deliberadamente desconectado do tema proposto, também você tem nota 0. Aí aqui tem aquela que eu falei, da competência 1, os 200 pontos. E tá tudo explicado, isso aqui eu vou deixar disponível no Google Classroom para quem quiser ter uma melhor interpretação disso. Vamos lá, voltando aqui. Aí a gente vai para o texto argumentativo. O que é o texto argumentativo? O Enem exige que o aluno escreva um texto argumentativo, ou seja, que exponha uma ideia, uma tese, sobre determinado assunto e a sustente por meio da argumentação convincente. Isso aqui é muito, mas muito importante. Tem que ser uma argumentação convincente. Eu não posso colocar lá que, vamos supor, um tema sobre a questão da falta de água. Eu não posso pegar e simplesmente falar que está faltando água. Eu tenho que pôr, segundo o IBGE, segundo o Datafolha, quantos por cento da população está sentindo a falta de água, o que está acontecendo no Brasil. Eu tenho que ter um repertório, eu tenho que pegar e argumentar de maneira convincente. Aqui, ó, eu coloquei um exemplo de texto argumentativo a respeito do ato de dar esmolas, que tem pessoa que é a favor, tem pessoa que é contra. Olha o tanto que esse texto é convincente. O ato de dar esmolas afasta as crianças e adolescentes da escola. Enquanto houver crianças e adolescentes esmolando nas ruas, haverá lugares vazios nas escolas. Adolescentes e crianças perambulando nas ruas estão sujeitos às drogas, à prostituição. Na verdade, além da cultura de dar esmolas,
não resolve o problema da pobreza nem da marginalidade. Além do mais, este gesto não ajuda a criança ou adolescente em situação de rua a melhorar de vida, porque o objetivo final do pedinte termina desencadeando essa cadeia de problemas sociais e pessoais. Não dar esmolas favorece o convívio escolar, comunitário e familiar, evitando situações de risco como negligência, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse é apenas um trecho. Olha o tanto que ele argumenta de maneira convincente. Ele deixa bem claro que não resolve o problema. Isso é argumentar de forma convincente. E ele coloca porquê disso. Porque, então, tudo isso que ele coloca faz com que a argumentação seja convincente. E olha que tem mais parte do texto do Wilson Santos. Esse texto 2 é do Herbert de Souza, também sobre o ato de dar esmolas. Olha o que ele coloca. Em tese, pode ser correta essa ideia de que dar esmolas não é bom nem para quem dá nem para quem recebe. Mas na prática, a realidade é outra. Quem pede esmola deve estar com fome. Vive essa contradição e acha que é a mesma que no fundo todo mundo vive. Com tanta miséria, o que eu vou fazer no momento em que um menino com fome, descalço, visivelmente fraco, me pede uma esmola? Vou dizer para ele, não, vá trabalhar. Não posso dizer isso. Essas campanhas, como não dê esmolas, só terão validade se antes for criada uma alternativa verdadeira. Senão, tornam-se perversas. Na situação atual, negar uma esmola a um excluído é um ato de insensibilidade. A esmola não é alienante, a não ser quando é a única ação contra a miséria. Eu não posso, ao ver uma pessoa cair na rua, dizer comodamente, um médico é que deve atender você. Acho que contemplar ou passar por cima é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Olha a argumentação dele, ó. Ele coloca que essas campanhas, como não dê esmola, só terão validade se antes for criada uma alternativa verdadeira. Isso aqui é a argumentação dele, a tese dele, ele segue em cima disso. A estrutura do texto. A gente tem a introdução, que é o primeiro parágrafo. Aqui no primeiro parágrafo eu já tenho que apresentar o que é meu tema, qual que é o problema da questão e qual tese que eu vou defender. Se você é a favor, se você é contra. No primeiro parágrafo já tem que estar bem nítido para o meu leitor isso. O desenvolvimento é o segundo e o terceiro parágrafo da redação. No segundo parágrafo é o argumento 1. O terceiro parágrafo, o argumento 2. Tem pessoa que usa argumento 1, as causas do problema, argumento 2, as consequências do problema. Ah, professora, é uma regra? Não, não é uma regra. É uma dica de modo a tornar mais fácil para alguns. Conclusão. Aqui você coloca a sua proposta de intervenção, ou seja, a sua proposta de solução para o problema. O que deve evitar ao escrever um texto dissertativo argumentativo? Isso que eu coloquei aqui está na página 21 da apostila. Noções confusas. Eu colocar uma frase, depois eu contrariar ela, torna isso confuso. Usar clichê, chavão, isso aí não pode. Redundância, tipo você pegar e falar de uma maneira geral. Então, tem que evitar fazer isso. Uso da primeira pessoa do singular do plural, eu e nós, não usar. Escrever menos de 7 linhas, de 8 linhas. Não pode, tem que ser 8 linhas para frente. Copiar o texto de apoio, muito menos. Então, essas são as dicas do texto argumentativo. Lógico que eu estou falando aqui de maneira clara e bem leve. Se a gente for estudar a fundo mesmo, que vocês vão estudar a fundo no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, esse tipo de texto que é cobrado nos vestibulares. E cada ano a gente vai aprofundando um pouco mais. Tem também a argumentação informal, que eu faço uma citação, eu falo, segundo Sócrates, os erros são consequências da ignorância humana. Faço uma citação de algum autor, argumento, tem introdução, argumento da tese defendida. Então, a argumentação informal ela é baseada nisso.
Aqui na apostila tem um texto de argumentação informal do Luiz Alberto Thompson Flores Nens, que é um promotor de justiça. Aí eu coloquei ele aí para a gente ler. Considerações sobre justiça e equidade. Equidade é você pegar e ter sempre os mesmos direitos. Vamos pensar na equidade da educação. É todo mundo aprender a mesma coisa sem diferença. Hoje floresce cada vez mais no mundo jurídico acadêmico nacional a ideia de que julgador, ao apreciar os casos concretos que são apresentados perante os tribunais, deve nortear o seu proceder mais por critérios de justiça e equidade, e menos por razões de estrita legalidade, no intuito de alcançar sempre o escopo da real pacificação dos conflitos submetidos à sua apreciação. 2. Semelhante entendimento tem sido sistematicamente reiterado na atualidade, ao ponto de inúmeros magistrados simplesmente desprezarem ou desconsiderarem determinados preceitos de lei, fulminando ditos dilemas legais sobre a pecha da injustiça ou inadequação à realidade nacional. 3. Abstraída qualquer pretensão de crítica ou censura pessoal aos insígnios juízes que se filiam a essa corrente, alguns dos quais reconhecidos como uma das mais brilhantes do país. Não nos furtamos, todavia, de tecer breves considerações sobre os perigos da generalização nesse atendimento. 4. Primeiro, porque o mesmo, além de violar os preceitos dos artigos 126 e 127 do CPC, atenta de forma direta e frontal contra os princípios da legalidade e da separação de poderes, esteio no qual se assenta toda e qualquer ideia de democracia ou delimitação de atribuições do órgão do Estado. 5. Isso é que salientou, e com a costumeira maestria, o inessuperável José Alberto dos Reis, o maior progressista português, ao afirmar que o magistrado não pode sobrepor os seus próprios juízos de valor aos que estão encarados na lei. Não o pode fazer quando o caso se acha previsto legalmente. Não pode fazer mesmo quando o caso é omisso. 6. Aceitar tal aberração seria o mesmo que ferir de morte qualquer espécie de legalidade ou garantia de soberania popular proveniente de parlamentos, até porque, na lúcida visão nesse mesmo processualista, o juiz estaria nessa situação se arvorando de forma absolutamente espúria na condição de legislador. 7. A essa altura, adotando tal entendimento, estaria institucionalizada a insegurança social, sendo que não haveria mais qualquer garantia na medida em que tudo estaria ao sabor dos humores e amores do juízo de plantão. 8. De nada adiantariam as eleições, eis que os representantes indicados pelo povo não poderiam valer de sua maior atribuição, ou seja, prerrogativa de editar leis. 9. Desapareceriam também os juízes de conveniência e oportunidade política típicos dessas casas legislativas, na medida em que sempre poderem se afastar por uma esfera revisora excepcional. 10. A própria independência do parlamento sucumbiria integralmente frente à possibilidade de inobservância e desconsideração de suas deliberações. 11. Ou seja, nada restaria de cunho democrático em nossa civilização. 12. Já no Poder Judiciário, a quem legitimamente compete fiscalizar a constitucionalidade e legalidade dos atos de demais poderes do Estado, praticamente aniquilaria das atribuições destes, ditando a estes a todo momento como proceder. 13. Nada é mais preciso dizer para demonstrar o desacerto dessa concepção. 14. Entretanto, a defesa desse entendimento demonstra, sem sombra de dúvidas, o desconhecimento do próprio conceito de justiça, incorrendo inclusive num distractio in adjecto. 15.
Isso porque, e como magistralmente salientou no escrúpulo insuperável Calamandrei, a justiça que o juiz administra é, no sistema da legalidade, a justiça de seu sentido jurídico, isto é, no sentido mais apertado, mas menos incerto, da conformidade com o direito constituído, independentemente da correspondente com a justiça social. 16. Para encerrar, basta salientar que a eleição dos meios concretos e efetivação da justiça social compete fundamentalmente ao Legislativo e ao Executivo, eis que seus membros são indicados diretamente pelo povo. 17. Ao Judiciário cabe administrar a justiça da legalidade, adequando ao proceder daqueles aos ditames da Constituição e da legislação. Então, aí nós temos um esquema que tem 5 estágios. O primeiro estágio, que é do primeiro parágrafo, em que cita a tese adversária. Então, no primeiro parágrafo, ele já coloca uma ideia oposta à dele. No segundo parágrafo, em que cita um argumento da tese adversária, fulminando ditos dilemas legais sobre a peste da injustiça ou inadequação à realidade nacional. Aqui ele coloca no segundo parágrafo um trecho dessa tese adversária. No terceiro parágrafo, no terceiro estágio, terceiro parágrafo, em que se introduz a tese a ser defendida. Só no terceiro parágrafo que ele foi falar da tese a ser defendida. E no quarto estágio, do quarto ao 15º parágrafo, ele apresenta os seus argumentos. Do quarto ao 15º parágrafo. O quinto estágio, os últimos 2 parágrafos, em que se conclui o texto mediante a formação que salienta o que ficou dito ao longo da argumentação. Então, aí, nos últimos 2 parágrafos, ele fecha o texto resumindo tudo o que foi falado. E o que é interessante? Aqui, ó, é uma argumentação informal. Não é uma argumentação formal da qual você usaria no Enem. É um debate de tese a respeito do que uma pessoa pensa e o que outra pessoa pensa ao contrário. Aí, os exercícios, vou pedir para vocês fazerem o registro da aprendizagem das páginas 23 e 24. O exercício 1 é uma atividade em grupo. Então, nós vamos deixar ele para as aulas online e vocês vão fazer somente o exercício 2 e não precisa copiar a pergunta, só colocar a resposta, manuscrito de caneta preta, tira uma foto nítida e posta no Google Classroom para eu corrigir. Bons estudos, qualquer dúvida, estou à disposição.